não vai ser o Jesus Cristo, amém? Amém. Os irmãos, é um desafio sempre estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, para mim é muito mais fácil tocar do que falar. Apesar de eu gostar muito de falar, mas falar a palavra de Deus é um desafio muito grande. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos capacite, nos guarde, nos dê direcionamento. Amém? Os irmãos, eu quero iniciar a mensagem dessa noite, a palavra dessa noite, de uma maneira um pouquinho diferente do que normalmente nós fazemos. Os irmãos, não sei se os irmãos repararam, mas eu subi com meus copos, pedi a irmã Nelly para pegar um copo de sal, você vê, sal é um pouco da minha serra mesmo, um copo de água. E eu quero pedir dois irmãos que não tem problema de pressão, então a irmã Valéria, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, tá? Por favor. Mas eu gostaria de pedir dois irmãos que buscassem lá em 2 copos de água e viessem participar dessa dinâmica aqui com a gente, rapidinho. É só ir lá pegar 2 copos de água, cada um pega o seu copo de água e vem cá para a gente fazer uma dinâmica aqui para ser jovem. Assim, de 98 para baixo. 99 a gente não deixa não. Mas essa ideia, né, essa missão, essa tarefa é para pegar um pouquinho de jeito, para os irmãos entenderem um pouquinho e para descontrair um pouquinho, para botar os irmãos para lá. Aí no terceiro irmão vai ser o meu, que eu não vou fazer os irmãos vão tomar tanta água. Aí, muito bom. Não tem pressão alta. Sem pressão alta. Pode ver aqui, meus irmãos. Nós vamos fazer aqui hoje uma pequena dinâmica para começar a pregação. Você quer sal? A irmã Eleni pegou para a gente ali. Vou colocar um pouquinho de sal nessa água aqui, tá bom? Só um pouquinho, senão eu tenho que tomar um capitão. Tá bom? Bom. Tá bom? Tá. Pronto. Os irmãos, daí eu acho que talvez os irmãos não, mas conseguem saber qual é. Daí, os irmãos conseguem identificar qual copo que está com água com sal e qual copo não está com sal. O primeiro, o segundo, o terceiro. Primeiro. Do meio. Ótimo. Vamos fazer de novo, então. Vamos ver se os irmãos vão entender. Mas aí tá fácil. Aí, de novo. O terceiro, o primeiro. Continua do primeiro? Falou aqui qual o segredo que os irmãos estão vendo. Os irmãos sabiam que o que estava com sal tinha menos. Olha só. Peraí, vamos fazer agora de novo. Essa é a última vez que a gente vai fazer isso. Pronto. E agora? O terceiro, o do meio ou o primeiro? Vamos lá. Meu irmão, escolhe algum e toma. Aí não fala qualquer, não fala da sabrina não. Só um pouquinho. Meu irmão, escolhe algum e toma. Isso, esse é o segundo. Primeiro é uma água geladinha, sem sal. Eu sei, está com sal ou está sem sal? Eu sei, meu irmão, que está com sal, tá? Agora eu quero pedir o seguinte para o irmão Túlio: pega um pouquinho dessa água sua, mistura na água do irmão aí, mistura na minha, assim, fala. Boa. Toma agora, meu irmão. Continua igual? Levemente salgado. Mudou alguma coisa, né? Obrigado, meus irmãos. Os irmãos podem aceitar lá. Deus abençoe, tá? Aí. Não, pelo amor de Deus, não. Só não está tão bem depois. Ele vai recuperar. Mas, meus irmãos, o intuito dessa dinâmica
foi para fazer o seguinte, para conseguir mostrar para os irmãos o poder que nós temos. Nós somos igual esse sal. Nós temos esse sal dentro dos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. Se esse sal ficar só no copo que está ali, não vai fazer, todo mundo consegue ver e não vai fazer diferença nenhuma. Quando nós misturamos esse sal na água e deixamos ele agir, nós fazemos diferenças para nós mesmos. Mas não adianta o crente, o cristão, o servo de Deus, ser um servo do Senhor só para ele. Não adianta o servo do Senhor entender a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, mas não influenciar os outros. Quando o irmão Túlio pegou aqui a água com sal, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi cheio desse sal que estava aqui nessa pequena ilustração, representando o Espírito Santo de Deus. Mas ele passou a fazer diferença a partir do momento que o Espírito Santo de Deus que estava no copo dele encheu o meu copo, encheu o copo do irmão Jair. E nós vamos, agora sim, nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16, o seguinte: os discípulos, na minha Bíblia tem aquele título, né? Algumas versões, algumas Bíblias ainda tem aquele título, e a Bíblia diz o seguinte: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. A partir do versículo 13, os irmãos podem continuar sentados, mas vamos aqui prestar atenção no que falou 13, 14, 15 e 16. Diz o seguinte: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas em um candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Foi vindo aqui a tua palavra, foi feita essa dinâmica, Pai, para poder quebrar um pouco do gelo, descontrair, para que os irmãos possam estar ligados, Pai, naquilo que vai ser falado essa noite. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai. Me usa como o Senhor assim bem queria, Pai. Que a tua palavra, Pai, ela possa achar morada nas nossas vidas, nos nossos corações, que ela possa fazer diferença nos nossos corações. Tenha misericórdia de mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esse que eu te clamo e te peço. Amém. Meus irmãos, eu também brinquei com a Rafa essa semana falando que eu queria falar sobre um texto e Deus estava instigando, direcionando, me comprimindo a falar sobre outra coisa, sobre essa questão do sal. O texto que eu queria falar, e até nós vamos falar sobre esse personagem, é sobre Neemias, e sobre a reforma que Neemias fez, sobre o projeto que Neemias fez, sobre tudo que ocorreu ali na época de Neemias, e como Neemias ele interagiu, ele contaminou de maneira positiva, ele incentivou, ele espalhou ali, incentivou seus compatriotas naquela reforma. Bom, sobre Neemias, quem era Neemias? Neemias, ele era o descendente de um povo judeu, né? Ele é descendente ali do povo judeu que estava cativo em Babilônia. Ele, pelo que eu entendi do texto, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, ele não era nascido em
Jerusalém, ele não era nascido ali na terra judaica, mas ele já era nascido no exílio. Pelo que eu vi, os pais deles eles foram levados cativos para a Babilônia durante o período de Nabucodonosor II. E Neemias ele esteve ali trabalhando durante o período do rei Artaxerxes, durante o 20º ano do período do rei Artaxerxes. E Neemias ele era um jovem, né? Creio eu, um jovem, pelo tempo passado, ele não era uma pessoa de tão longa idade, idade tão avançada, mas ele era um servo do Senhor que estava a serviço no palácio do rei. E no palácio do rei, Neemias ele trabalhava na função de copeiro, ele trabalhava servindo o rei. Então ele tinha esse acesso ao rei Artaxerxes, fazendo esse serviço de companhia, fazendo esse serviço de experimentar as coisas para o rei, porque tinha naquela época esse costume de haver-se um copeiro, caso alguém quisesse tentar contra o rei, assassinar contra o rei, o copeiro ele tinha essa função de resguardar aquele rei que ele servia, e resguardar a própria vida, porque ele tinha que tomar aquele rei primeiro, se o rei fosse ser envenenado, morreria, no caso, o copeiro. E Neemias tinha essa função no reino ali, no reino cativo, no reino da Babilônia. Apesar de ser um jovem judeu, apesar de ser um homem judeu, apesar de ser uma pessoa que ele não era nascido em Babilônia, mas ele tinha essa função em Babilônia. Bom, irmãos, no primeiro momento, então, nós temos esse primeiro contato com Neemias, assim como está lá em Neemias 1, ele falando sobre essa questão. E Neemias, ele tinha um conhecimento, ele tinha um costume, assim como o judeu tem esse costume, de se ouvir muitas histórias. A tradição oral do judeu é uma tradição muito forte, principalmente no Antigo Testamento. Então, o judeu ele repassava para o filho: olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você vai trabalhar 6 dias, no 7º dia você vai descansar, a medida é esta daqui, a medida de 1 quilo de prata, por exemplo, são tantos ciclos. O judeu ele tinha esse costume de passar essas tradições orais dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, e os filhos eles tinham esse costume de ouvir sobre o povo, sobre os antepassados, sobre a cultura do povo judeu. E Neemias também foi uma pessoa que foi ensinada sobre as tradições, sobre as coisas, sobre, apesar de estar em Babilônia, apesar de estar cativo, ele tinha esse costume, tinha esse aprendizado adquirido dos seus antepassados, seus pais, dos seus antecessores. Bom, ao ponto de que, quando chegou no reino de Babilônia, judeus vindo ali daquela terra, vindo ali de Jerusalém, ele se interessou de perguntar: olha, como está a terra dos meus antepassados? E Jerusalém, como está a cidade dos meus antepassados? E os judeus que chegaram ali, eles contaram para Neemias como se encontrava a cidade de Jerusalém. Neste caso, ela se encontrava em ruínas. As muralhas de Jerusalém se encontravam em ruínas. Assim como está lá em Neemias 1, versículo 2. Vou ler aqui para ficar certo. Vamos falar um pouquinho. Capítulo 1, versículo 2, ele tem esse contato, né? Veio Hane, um dos irmãos, com o moço de Judá, e lhe perguntei sobre, pelos judeus que tinham escapado do exílio a respeito de Jerusalém. E aí, ele toma conhecimento do que os irmãos falam. Os irmãos falam no versículo 3: eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas na fogo. Neste momento, meus irmãos, apesar de para Neemias aquilo ser uma notícia ruim, não influenciava ele diretamente, porque ele estava trabalhando
no exílio, ele estava ali servindo o rei, e aquilo dali, ele poderia ter ficado triste com aquela notícia, mas não ter tomado nenhuma posição com aquela notícia. E quando a gente continua lendo aqui o capítulo 1, nós percebemos que ao ouvir essas palavras elas condoeram, elas tomaram posse de Neemias, elas sangraram o coração de Neemias, porque ele viu que o povo dele, ele viu que a terra prometida, que Deus havia prometido para os antepassados dele, ele viu que aquela cidade, a cidade famosa, a cidade de Jerusalém, estava destruída a este ponto. E neste caso, meus irmãos, Neemias, ele lamentou. Fala, e continuando no capítulo 1, nós vemos que Neemias passou a sofrer uma grande aflição por saber daquela situação como estava a terra de Jerusalém. Mas após ele ter lamentado, ele não ficou só parado na lamentação. Neemias, ele lamentou, orou, mas depois disso ele tomou uma atitude, que foi ir ter com o rei, que foi ir falar com o rei. Na primeira oportunidade que ele teve, que ele estava servindo o rei, posterior a essa notícia, ele estava com o semblante abatido. E o rei perguntou para Neemias: o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi me servir de maneira triste assim. Nunca te vi tão abatido a sua alma assim. E Neemias poderia ter ficado calado. Neemias poderia ter deixado passar essa oportunidade. Mas não. Ele aproveitou essa oportunidade e falou para o rei o que estava ocorrendo. Ele foi lá e pediu autorização para o rei, explicou para o rei como estava a situação de Jerusalém, e pediu autorização para o rei para ele ser enviado para Jerusalém, para ser consertado, para ser reformada aquela cidade, para ser reformada aqueles muros, para ser refeita aquelas portas, para ver como os irmãos dele estavam. Bom, meus irmãos, ele parece isso é tudo só introdução. Depois disso tudo que nós ouvimos da história sobre Neemias, e que não tem nada a ver com o salmo até agora vem a parte do que me tocou, me envolveu. No capítulo 2, quando Neemias chega na cidade de Jerusalém, ele, no primeiro momento, ele já estava com ordenança, já estava com as cartas, já estava com autorização, já estava com toda formalidade a respeito de como refazer aqueles muros. Ele já estava com toda a documentação, digamos assim, para iniciar uma grande obra. Mas ele não saiu de imediato, ele mesmo fazendo, não saiu de imediato buscando ali, ortonando, passando ali aquela autorização e determinando: olha, o rei determinou que nós fizéssemos o muro. Ele não fez isso. Ele pegou e foi andar pelaquela cidade, foi ver como estava a situação, foi pessoalmente ver como estava aquela situação. E ao andar por Jerusalém, aqui no capítulo 2, nós vemos que Neemias, ele, muitas vezes, ele é impedido de passar por um determinado caminho, devido ao tamanho das ruínas. O texto fala que ele saiu de uma porta, deu a volta por outra porta, ele passou por 3 dias, saindo à noite, na escuridão, saindo à noite, sem falar com as outras pessoas o que ele estava fazendo, mas ele estava ali durante aqueles 3 dias, andando para ver como estava a situação da cidade. E após ver a situação da cidade, no versículo 18 do capítulo 2, Neemias, ele decidiu declarar para os compatriotas, para os irmãos dele, o que ele estava fazendo na cidade. E em Neemias 2:18 ele fala assim: também lhe declarei como a mão de Deus me fora favorável e as palavras que o rei me tinha dito. Neemias, ele estava falando ali já nesse momento para o povo de Israel, que já estava em Jerusalém. E responderam-lhe ele. Então, o povo respondeu para Neemias: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que der início a esta boa obra. Meus irmãos, neste momento, Neemias, ele foi salvo para aquele povo. Neste
estava contaminado, que ele estava com o coração ardendo por reformar a cidade, ele estava com o coração ardendo para que o povo tivesse novamente a segurança dos muros, para que o povo tivesse novamente a segurança dos portões, para que a cidade se reerguesse. Ele deixou de estar só no coração dele e passou a falar para os outros judeus dele. E os outros judeus, eles foram contaminados positivamente com a palavra de Neemias, ao ponto de que compraram essa ideia, ao ponto de que eles animaram, ao ponto que eles responderam: opa, Neemias, você fez esse desafio todo, você fez essa construção toda, você fez todo esse, você poderia continuar lá no palácio, mas você veio aqui para sugerir que nós reconstruímos esses muros. Neemias, nós vamos construir junto com você, nós vamos comprar essa ideia, nós vamos trabalhar junto nessa ideia. E o povo começou essa grande obra, começou essa construção. Bom, enquanto aos jovens, meus irmãos, enquanto a nós, enquanto jovens, o pastor até ficou um adolescente quase mais idoso, né? Um adolescente não tão jovem assim, mas enquanto nós é jovem, enquanto nós vivemos em São Benedito, eu gostaria de pensar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre quais são os desafios que nós temos encontrado e como que nós temos impactado as pessoas por causa desses desafios e como nós temos reagido a esses desafios. Então, no primeiro momento, como nós vemos aqui, Neemias ele sofreu uma péssima notícia, que aquela cidade, a cidade de Jerusalém, estava destruída. E muitas vezes nós passamos por algo, nós vivemos por algo, mas nós não somos impactados com algo negativo contra Deus, quando algo vai contra a palavra de Deus. Muitas vezes nós não nos posicionamos, nós não tomamos a posição, nós não tomamos a atitude de quando algo está errado em relação à Bíblia, que é o nosso livro de manual, a nossa vida tem que estar pautada na Bíblia, nossa fé, nossa prática tem que estar pautada na Bíblia. E às vezes nós somos confrontados com isso. Às vezes nós passamos por situações que vai contra aquilo que a palavra de Deus determina, mas nós não nos posicionamos. Nós deixamos passar, isso aqui não me atinge somente ao povo que está lá em Jerusalém. Isso não me atinge em relação ao emprego, somente atinge a outra pessoa. E nós não tomamos essa atitude. E aí nós passamos a achar normal o erro. Nós passamos a achar normal o pecado. Nós passamos a não sermos mais impactados quando algo negativo está acontecendo. Mas, assim como Neemias fez, ele recebeu uma palavra negativa, ele recebeu uma notícia ruim em relação a Jerusalém. E aquilo quando eu vi, em relação a nós, quando nós recebemos a notícia que uma igreja é incendiada, aquilo nos compõe, não importa se é da nossa denominação ou não, mas existe uma igreja que é templo do Senhor, existem irmãos que congregam e tiveram a igreja saqueada, por exemplo. Isso daí tem que doer no nosso coração. São meus irmãos em Cristo. Eles vão ter dificuldade para louvar o Senhor, para prestar um culto ao Senhor. E aquilo ali tem que nos chatear. Quando nós sabemos da perseguição que às vezes um pastor, às vezes uma denominação sofre de algum estado, de alguma cidade, mesmo às vezes não sendo da nossa denominação, aquilo tem que nos motivar a orar, nos mover, nos fazer sangrar. Não só enquanto batistas. Enquanto batistas, muitas vezes nós nos conhecemos o pastor da igreja da segunda, por exemplo, nós conhecemos o irmão que congrega ali ou lá, mas às vezes irmãos de outras denominações estão sofrendo e nós ainda não sentimos essa dor também. Mas Neemias sentiu essa dor. E após sentir essa dor, meus irmãos, o que ele fez? Ele tomou uma atitude, que foi orar. Às vezes, meus irmãos, nós recebemos uma notícia ruim e nós agimos às vezes até no impulso, nós não paramos, não pensamos, não oramos, não
tem coisas que tem que ser né? Tem que ser uma ação rápida, mas mesmo na ação rápida nós devemos orar. Mesmo na ação rápida nós devemos buscar: Deus, eu estou fazendo a coisa certa que o Senhor quer? Se eu estiver fazendo errado, Deus, por favor, eu preciso dar a resposta em segundos. Então, traga na minha mente se eu estou agindo conforme a vontade do Senhor ou se não estou agindo. E Neemias, ele fez isso. Assim, quando ele tomou essa notícia ruim sobre Jerusalém, ele parou para orar. E nós, às vezes, nós agimos sem oração, agimos sem receber a confirmação de Deus. Outro dia eu ouvi um rapaz falando que Deus tem as 3 respostas, tem os 5, e muitas vezes é muito saudável, muito gostoso quando escutamos o sim de Deus. Nossa, realmente faça isso, oh Deus, obrigado, o Senhor deu um sinal positivo. Era isso que o meu coração estava ardendo, era isso que eu queria receber. E existe o sim, existe o não, e às vezes nós não queremos ouvir o não, mas o não também existe, o não do Senhor também existe. Deus é para eu sair do emprego? Não, Deus, mas eu já estava com o pedido de demissão já pronto, já assinado, já está indo levar o chefe para ele assinar. E quando nós paramos orando para Deus e recebemos o não, muitas vezes nós ficamos assim: tá bom, não é o que eu queria, mas nós fazemos assim. E existe também o espere. Às vezes nós precisamos esperar no Senhor. Às vezes precisamos parar. O Israel, ele, quando saiu do Egito, ele conseguiria alcançar a terra prometida dentro de um período muito mais curto. Mas o espere do Senhor, aquela andança desses 40 anos, teve um propósito. Teve um propósito para aquelas pessoas que duvidaram de que Deus daria, que Deus cumpriria a palavra que Ele falou para o povo de Israel. Ao sair do Egito, o que Ele falou? Eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E como aqueles judeus ali, eles duvidaram, somente Caleb e Josué tiveram certeza daquele povo que saiu do Egito. Somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. E foram os 2 únicos que tiveram certeza do Senhor. Mas o povo teve que enfrentar uma espera de 40 anos. E tinha o propósito do Senhor nesse espera, nessa parada, né? Deus, mas eu queria tanto andar. Espera. Deus, mas eu vou. Espera. Deus, mas eu preciso de um sim. Espera. Deus, mas então me dá um não. Espera. Não é hora nem do sim, nem do não. É hora do espera. Bom, meus irmãos, depois que Neemias orou, ele tomou uma atitude. Qual foi essa atitude? A primeira chance que ele teve de falar com o rei, ele aproveitou aquela chance e falou. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos com o nosso colega de trabalho, nós falamos com o nosso irmão em Cristo, e é bom falar com o nosso irmão em Cristo, principalmente falar para pedir para o nosso irmão em Cristo orar para conosco. Muitas vezes nós falamos para o cabeleireiro, falamos para o vizinho, falamos para o padeiro, falamos para o açougueiro, falamos para a moça do caixa, falamos para todo mundo. Só não falamos com quem efetivamente pode resolver os seus problemas. Às vezes a última pessoa que nós vamos falar é para Deus. Às vezes o bairro inteiro sabe dos nossos problemas, sabe da nossa situação, sabe das nossas dificuldades, mas para Deus eu ainda não parei, não orei. Então Neemias, ele aproveitou aquele momento que ele teve com o rei, que era quem conseguiria resolver, quem poderia autorizar a situação para ele voltar para Jerusalém e reformar aqueles muros. Ele aproveitou aquela situação e falou. Muitas vezes nós deixamos passar essa situação, nós não falamos essa situação. Bom, e por último, meus irmãos, nesse último ponto, ele influenciou, ele contaminou de maneira positiva. Sempre eu estou usando muito essa palavra contaminar, mas às vezes a gente entende que contaminar é só negativo, né? Quando a pessoa nos contamina é só negativo. Mas não, muitas vezes nós somos contaminados de maneira positiva, nós somos influenciados de maneira positiva. E Neemias influenciou de maneira positiva aquele povo que estava naquela cidade. Ele poderia ter orado, assim como ele fez, ele poderia ter falado com o rei, assim como ele fez, e poderia ter ele mesmo sozinho
Não, eu vou resolver um problema de Israel, eu vou resolver um problema de Jerusalém, eu vou fazer sozinho essa obra aqui. Essa vai ser uma obra que vai levar o meu nome. Mas Neemias não fez isso. Ele decidiu chamar cada um dos compatriotas dele e falar: olha, precisamos fazer algo, precisamos consertar essa cidade. Essa cidade está em ruínas, esses muros estão em ruínas, essas portas estão em ruínas. Muitas vezes, enquanto crentes em Cristo Jesus, nós ainda não conseguimos contaminar, não conseguimos influenciar, não conseguimos ser referência para aquela pessoa que está ao nosso lado. O pastor comentou aqui, no dia 10 vai ocorrer ali o culto em São José de Almeida. Enquanto primeira igreja batista em São Benedito, o que nós temos feito? Será que o irmão que poderia estar aqui hoje assistindo a pregação, a irmã Rosa, ela gosta muito de falar isso assim: olha, irmão, se você não ouviu esse irmão, manda uma mensagem. O irmão Jesus fala isso também: olha, manda uma mensagem. Você sentiu sua falta, vai. Você tem 2, 3 amigos que estão também, manda um WhatsApp. Olha, irmão, senti, não vi você hoje no culto, está tudo bem, Deus te abençoe. Não é cobrando, não é exigindo que a pessoa venha. Mas às vezes, mandar uma mensagem muda o dia da pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não vou mais voltar naquela igreja, ninguém se importa se eu não vou ou se eu vou. E aí chega a sua mensagem, perdão, você está tudo bem. Mas enquanto a primeira igreja batista em São Benedito, dia 10, tem o aniversário ali de São José de Almeida. Nós temos feito isso. Eu estava conversando com o pastor. Pastor, o que você acha da gente mandar um convite para a igreja aqui que está do nosso lado? E para essa igreja aqui? E para essa igreja? E para este caminho? E para essa associação? E para esta convenção a qual nós pertencemos? E para essa associação a qual nós pertencemos? E para essa comunidade a qual nós pertencemos? Enquanto primeira igreja batista de São Benedito, eu sempre gosto de falar isso. E o irmão Jair é especialista em falar isso. Nós temos igrejas que são nossas filhas, né? Temos igrejas que nasceram a partir de trabalhos aqui. Então, vamos aproveitar. Primeiro a gente cuida de casa, né? É muito mais fácil eu chamar o meu irmão, chamar o meu filho, chamar o meu pai para um almoço, do que chamar o vizinho de 4 casas. Então, primeiro eu mando um convite para os mais próximos, né? E podemos convidar outros irmãos. Chamar irmão da segunda: olha, dia 10 eu vou fazer uma festa, vai ser o primeiro ano da igreja de São José de Almeida. Vem comigo. O irmão da Encontro, vem comigo. O irmão do Serra Verde, vem comigo. O irmão do Bonde, vem comigo. O irmão do Esportivo, vem comigo. O irmão do Novo Alto, vem comigo. O irmão da Manancial, vem comigo. O irmão da PIB, em Vespasiano, vem comigo. O irmão da PIB, em Lagoa Santa, vem comigo. Todas essas igrejas que eu falei, que eu citei rapidamente, elas são criminosos. Então nós podemos influenciar, nós podemos ser esse sal mesmo na vida dos nossos irmãos. E nós podemos, às vezes, ser salgados pelos nossos irmãos. Assim como há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, teve o aniversário da segunda em São Benedito. Nós fomos maravilhados, nós fomos influenciados positivamente pelos nossos irmãos. Os irmãos nos convidaram e nós estávamos lá. E para os irmãos foi uma alegria encontrar a primeira igreja batista lá. E para nós, enquanto primeira igreja batista, é uma alegria encontrarmos os nossos irmãos dali. Mas às vezes a gente esquece e trabalha só no nosso meio. Muitas vezes a gente convida, faz esses convites, espalha isso aqui. E faz isso no domingo de maneira maravilhosa, faz isso dentro da nossa convenção, da nossa denominação de maneira maravilhosa. Mas e na segunda-feira? Para o meu colega de serviço, será que eu tenho saudado ele também? Será que segunda-feira, 8 horas da manhã, a primeira palavra que ele escuta da minha boca, de um cliente que veio aqui, que está no domingo sendo alimentado pela palavra do Senhor, será que essa é uma palavra de bênção? Ou será que ele escuta um palavrão? Ou será que ele escuta uma palavra de maldição? Ou será essa semana, não sei o que eu estou fazendo, essa cabeça, esse serviço está me matando, essa empresa um dia vai acabar comigo, esse patrão meu não merece o que eu estou fazendo, nunca me paga direito. Mas, gente, às vezes
O crente, ele murmura mais no serviço do que o incrédulo. E aí eu não estou sendo positivo para ele. Mas, se de mim ele escuta uma palavra, mesmo estando ruim, olha, realmente, está ruim mesmo. Mas a gente pode orar, pode melhorar. Nossa, vamos orar para Deus tocar no coração desse prefeito, desse chefe, desse superior. Lá superior dando assim, realmente, vamos lembrar de orar para Deus mudar o coração dessa pessoa, para essa pessoa ela ser tocada por Deus. Ali nós fazemos diferença. E fazendo diferença durante um dia, fazemos diferença durante um mês, fazemos diferença durante um ano, fazemos diferença na nossa jornada ali toda, durante um setor, durante um período, ao ponto das pessoas, na hora do aperto, virem nos procurar. E normalmente, nesses momentos, é os momentos que a gente está mais disperso, a gente está mais desconectado, e a pessoa chega e fala assim: nossa, minha mãe está no CTI, vai ser eu, Deus, misericórdia. Eu não fiz nem a leitura diária de hoje, não fiz nem minha devocional em Cristo Jesus, e a pessoa está falando que a mãe dela está no CTI. Aí eu falo para você, pensa assim: agora eu tenho que me alimentar e ainda alimentar o outro. Eu tenho que me salgar, né? Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus, e ainda tenho que espalhar esse Espírito Santo de Deus para o outro. E vamos, e continuamos fazendo isso, e temos que fazer isso mesmo. Isso é importante. Bom, sobre Neemias, mais uma vez, meus irmãos. Neemias, ele conseguiu impactar os moradores daquela cidade para a mudança. E mudou ao ponto de que enfrentou desafios durante essa mudança. Toda mudança tem desafios. Se alguém falar assim para você: olha, a gente vai mudar esse setor aqui, vai mudar a forma de vocês trabalharem, vai ficar. Não se preocupe. Você quer super tranquilo de fazer, pode desconfiar que é mentira. A pessoa não está falando a verdade para você. A pessoa não quer te assustar. Mas todo desafio, toda mudança gera um desafio. Toda mudança é difícil. A mudança de emprego é difícil. A mudança de horário do serviço é difícil. A mudança do método de trabalhar é difícil. A mudança na igreja é difícil. A mudança nas nossas vidas é difícil. Mas estamos mudando para quê? Estamos mudando para servir ao Senhor Jesus? Estamos mudando para sermos a cada dia mais parecidos com Ele? Então, mesmo com todo o desafio, com toda a dificuldade, vai valer a pena. Se estamos mudando no nosso dia a dia, se a cada dia o nosso eu percorrido e o Espírito Santo de Deus, a vontade de Cristo tem prevalecido em nossas vidas, então, mesmo com todo o desafio, é importante que ocorra essa mudança. Bom, e aí eu te falo, eu não sei se aqui existe alguém que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas, se você não tem, se você está aqui e não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, saiba que hoje é um tempo, hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável para as mudanças. Não vai ser fácil. Não vai ser mais rosas, vai ter dificuldade, vai ter todas as dificuldades, mas tem de bom ânimo. Cristo fala: eu venci o mundo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se todos que estão aqui já conhecem Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, já seguem Cristo como Senhor Salvador, aleluia. Aí, enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto servos, o que estamos fazendo para salgar mesmo essa pessoa que está ao nosso redor? O que estamos fazendo para sermos cheios do Espírito Santo de Deus? O que estamos fazendo para estarmos na direção e no trabalho do Senhor Jesus Cristo? O que estamos fazendo para levar outras pessoas a conhecerem esse Deus tremendo, maravilhoso, a qual nós servimos, a qual nos salvou? Essa é a reflexão dessa noite. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor, pedir para orar para a gente. Sim, bem, vamos orar? Antes eu quero compartilhar aqui, irmão, o Espírito testifica. O Elber estava aqui hoje de manhã.
e também a mensagem não foi transmitida. E você percebeu que teve pelo menos alguma coisa, especialmente no foco de que nós temos muitas vezes uma visão contemplativa do reino e não redentora. Falamos sobre isso hoje de manhã. Isso impressiona o como Deus, na verdade, está falando conosco. Falou comigo, fala com você. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, que foi instrumento do Senhor nesta noite, e que você possa, juntamente com a sua família, cada dia mais, consagrar-se ao Senhor, porque Deus tem plano para a sua vida. Deus tem plano para a sua vida. Ó Deus, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus e Pai, pelo culto que estamos prestando ao Senhor. Agradecemos, Senhor meu Deus, pela palavra que ouvimos nesta hora, Pai. Deus bendito, nós te agradecemos pelos louvores, por todos os momentos deste culto, e agora culminando nesta palavra que desafia cada um de nós. Mexe conosco, Pai, que nos ajuda, bendito Deus, a entender o propósito do Senhor para nossas vidas, como sal da terra e luz do mundo. E que assim como Neemias, meu Deus, ele não apenas contemplou a situação de Israel em ruínas, mas ele, Pai bendito, agiu, esteve pronto a agir, teve uma visão redentora daquela situação. E por isso, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida da nossa igreja. Ó Pai bendito, desejoso ardentemente que o Senhor mostre de repente no Senhor para nossas vidas. Que o Senhor opere, Pai querido, querendo efetuar o Senhor, diante, bendito Deus, ó Pai querido, os desafios que temos à frente. O Senhor, Pai, esteja nos conduzir, esteja nos dirigir, esteja nos fortalecendo, Senhor, na força do Teu poder. Esteja falando continuamente ao nosso coração. Pai bendito, muito obrigado pela vida da Tua igreja, pela vida de cada um aqui presente, por aqueles que não puderam estar, bendito Deus, mas que possam ser também trabalhados, bendito Deus, para poderem estar presentes, cultuando ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por estas vidas, e pedimos que elas sejam tocadas pelo Senhor onde estão. Toque, ó Deus bendito, dos membros da igreja que não estão aqui nesta noite. Toque, ó Pai querido, naqueles que não estão, bendito Deus, por causa de circunstâncias adversas, circunstâncias que não permitiram estar, como o irmão Vanderlei cuidando da sua mãe. Ó Deus bendito, como outros mais que estão envolvidos, bendito Deus, em situações, Pai querido, que os impedem, mas que o coração está fervendo e desejando estar aqui. Mas, ó Deus bendito, nós te pedimos que o Senhor toque naqueles que não estão por uma decisão de não estar, por não querer, bendito Deus, se envolver, para que possam, bendito Deus, envolver-se. Toque no meu coração, toque no coração de cada um aqui, para que possam também ser instrumentos, ser sal, bendito Deus, para iluminar, ó Pai querido, os que não pertencem ao Senhor ainda, e aqueles que pertencem, bendito Deus, e às vezes não têm tido, não têm estado na igreja, não têm sido motivados, que, ó Deus bendito, eles sejam também, nós aqui, cada um aqui seja instrumento do Senhor, para poder, como disse o Elber, passar uma mensagem, para poder, ó Deus bendito, verificar como está, e ajudar, bendito Deus, para que esta pessoa se integre, Pai. Deus bendito, eu creio que o poder do Senhor pode transformar vidas. Amém. Eu creio que nós podemos, ó Deus bendito, sair da situação de berço esplêndido, Pai, para poder, bendito Deus, realizar a Tua obra, especialmente naqueles que são de casa,
E a partir dos que são de casa, pedir desenvolver para outros. Muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor nos falou. E nesta noite o Senhor nos falou também. Muito obrigado, Pai querido, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus bendito, pela tua iluminação, pela tua unção, pela ministração do Senhor. E que nós sejamos, Pai, instrumento nas tuas mãos. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Moel, eu queria dar um recado aqui para o pessoal do Ministério Jacoral. Quando você for pregar, vocês tragam água com sal para ele, porque vocês disseram que ele não tomou só com sal, viu? Vocês tragam água com sal para ele.